de volta com o nosso Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Band Natal, conversando com o candidato Braulio, que disputa a Prefeitura de Pau dos Ferros. E amanhã é a vez do candidato Fabrício Torquato. Eu gostaria de saber, em relação à parte administrativa da Prefeitura de Pau dos Ferros, né? Como é que você tem avaliado a gestão atualmente, né? Desde a situação com seus contratos junto a empresas, a terceirizadas, está caminhando a contento? Você teria alguma observação a fazer? Mudaria algo se fosse eleito de prefeito de Pau dos Ferros? Sim, Robson. A primeira coisa que nós vamos propor, quem tiver cargo comissionado na Prefeitura de Pau dos Ferros, quem fizer parte diretamente da administração de Braulio e Maisson, não pode ganhar licitação, né? Nós vimos alguns vereadores, nós vimos alguns parentes de vereador, nós vimos algum secretariado e parentes também que ganharam várias licitações em Pau dos Ferros, em que inclusive está sob investigação no Ministério Público Federal. No meu governo, Robson, ou você é servidor ou você é fornecedor. Não existe você ser as duas coisas. Não se pode se beneficiar diretamente da gestão pública municipal, uma vez que você é servidor da prefeitura, né? Uma outra coisa administrativa, um erro gravíssimo, é que a atual gestão de Pau dos Ferros está fazendo há 1 ano e 4 meses, há 1 ano e poucos meses, o recolhimento do INSS dos seus funcionários públicos e não está fazendo o repasse para a Receita Federal, não está fazendo um repasse para o INSS. Isso é muito grave. Qual seria a fonte dessa informação para que a gente tivesse certeza da veracidade? Da Receita Federal, inclusive, a Prefeitura já foi notificada em relação a isso. Gravíssimo, porque poderá deixar um problema muito sério para o próximo gestor e que, inclusive, também para os futuros aposentados, que fazem parte da administração, que fazem parte da gestão pública municipal em Pau dos Ferros. Em relação à questão da geração de emprego e renda, né? Qual é a sua proposta, a sua alternativa apresentada para o município de Pau dos Ferros? Olha, Robson, nos últimos 8 anos não se gerou emprego em Pau dos Ferros com iniciativa do Poder Público Municipal. As empresas que foram para Pau dos Ferros foram os empreendedores que levaram, os cidadãos. No nosso governo, nós vamos trazer as APLs, que são as áreas produtivas locais, com incentivo ao empreendedor, ao empresário, a parte tributária. Tem que incentivar ao empreendedor, ao comerciante e aquele que quer fazer da nossa cidade um polo comercial e industrial para uma diminuição da carga tributária, para que essas empresas venham para Pau dos Ferros. Para quê? Para aumentar o mercado de trabalho, a oferta de emprego para os nossos jovens e trabalhar nesse sentido, com geração de emprego e renda e fazer Pau dos Ferros de um polo industrial. Em relação a um outro tema que muito se fala também no Brasil inteiro, é a questão do Ficha Limpa. O seu pai, Nilton Figueiredo, que foi também já prefeito da cidade de Pau dos Ferros. Me parece que em virtude de algum impedimento dele não poder ser candidato, o seu nome está sendo colocado. Isso lhe causa algum prejuízo no dia a dia junto à população, no contato à população? Robson, meu pai não foi candidato por impedimento judicial. Não existiu nenhuma liminar o impedindo de ser candidato a prefeito de Pau dos Ferros. Os nossos amigos, o grupo político que a gente participa, decidiu por bem colocar o nosso nome à prova, né? E eu fiquei muito feliz com isso, porque era uma vontade já de algum tempo. Então, eu estou aqui postulando a minha candidatura, graças a Deus está muito bem aceita, nós acertamos nisso e tem um vice competente, mais um empresário, um comerciante, que já faz a geração de emprego e renda de Pau dos Ferros e nós vamos multiplicar isso. Então, a nossa candidatura está crescente, está avante e estou muito feliz em Pau dos Ferros nessa campanha, Robson. Candidato, e em relação, falando um pouquinho a respeito de apoiadores agora no plano local, você poderia citar lideranças, por exemplo, que são do município de Pau dos Ferros, das mais tradicionais, das mais jovens, que estão fazendo parte do seu palanque? Olha, temos muitos nomes, Robson. Eu aqui até seria falho em citá-los, porque faltaria muitos deles. Mas, por exemplo, em relação ao comércio e a parte do empresariado, tem alguns nomes, como Nelsinho, que é Nelson Maia Filho, que tem um hospital centenário em Pau dos Ferros, Hospital Nelson Maia, né? Tem Nádia Diógenes, Fernando da Glical,
e outros nomes de peso, umas lideranças comunitárias, né? Temos 4 vereadores nos apoiando na nossa candidatura, de 9, né? Então, é uma frente partidária que está a cada dia recebendo mais adesões, adesões espontâneas, e vendo que a nossa candidatura está crescente e vamos à vitória, se Deus quiser. E gostaria de saber do candidato, em relação ao potencial turístico da cidade de Pau dos Ferros. Você poderia nos detalhar sobre de que maneira você pensa trabalhar o turismo na cidade, se for eleito prefeito? Olha, Pau dos Ferros é estrategicamente bem localizado. Tem uma posição geográfica estratégica. Nós precisamos trabalhar com mais foco na área de turismo. Nós precisamos incentivar os empreendedores da rede hoteleira para melhorar o aporte, né, de hotel em Pau dos Ferros. Também o terminal turístico de Pau dos Ferros, que encontra-se um pouco abandonado em relação à gestão pública atual, precisa ser incentivado, né? Além de outras áreas que nós vamos trabalhar para atrair aquelas pessoas para vir a Pau dos Ferros, não só na parte cultural, não só na parte de comércio, mas também na parte de turismo. Mas nessa parte do turismo, você poderia detalhar, por exemplo, quais são os potenciais que dá para ser visitado? Seja algum evento tradicional do próprio município que sirva para atrair pessoas, como também na situação onde você tem lugares onde se visitar, em Pau dos Ferros, você poderia nos detalhar um pouco? Tem. O lugar mais conhecido em Pau dos Ferros para o turismo, para o turista visitar, é o terminal turístico Lindalva Torquato, né? Que fica localizado na barragem. Tem a feira, a FINECAP, a Feira Intermunicipal de Comércio, Educação e Cultura do Alto Oeste Potiguar, criada na gestão de Dr. Nilton Figueiredo, quando ele era prefeito, e ampliada também na sua gestão, que hoje teve, esse final de semana, o feriado, tivemos a feira lá, a FINECAP, no nosso município, que eu participei, que inclusive eu observei uma coisa: diminuiu-se o número de estandes, né? A feira intermunicipal hoje tem um enfoque de arrecadação, deixou de ser aquela feira intermunicipal, regional, onde traz os empresários para expor os seus estandes, para expor as suas lojas, para expor os seus benefícios para a região ali e, do mesmo foco, trazer o cliente para a sua loja, né? Nós temos que diminuir a carga tributária, inclusive na feira, com os barraqueiros pagando aí um absurdo de impostos para ver se tem um lucro mínimo, a questão dos camarotes também, que ficou muito caro, né? E tem que ser uma festa para o povo, para um desenvolvimento da cidade de Pau dos Ferros, e eu acho que foi tirado esse enfoque, que era o enfoque inicial da gestão do meu pai, Nilton Figueiredo. Qual é o pensamento do candidato Braulio Figueiredo, que disputa a prefeitura de Pau dos Ferros, em relação à juventude da cidade, ao jovem, ao esporte e essa área também de cultura? Olha, Robson, na minha gestão, nós vamos criar a Secretaria da Juventude, com políticas públicas direcionadas ao jovem, que eu acredito ser o futuro da nossa cidade e o futuro do país, logicamente. Então, vamos incentivar, através da Secretaria da Juventude, as linhas de esporte, não só futebol, mas outras áreas esportivas, vôlei, basquete, natação, desde as categorias de base até o atleta profissional, aquele que se destaca para participar de campeonatos nacionais, internacionais, campeonatos estaduais, em parceria com as empresas privadas e com incentivo da Prefeitura, da gestão pública municipal. E o maior enfoque da juventude será a Secretaria da Juventude, que inclusive com o projeto Primeiro Emprego, que é para aquele jovem que termina o segundo grau, às vezes fica ali naquela fase, nem entra numa faculdade porque não se preparou e não teve um ensino na rede pública municipal de qualidade e nem tem condições para ingressar numa faculdade particular porque não tem o seu salário, não tem a sua renda. Então, o projeto Primeiro Emprego vai ajudar esse jovem a entrar no mercado de trabalho, vai ajudar esse jovem a ter condições de pagar uma faculdade particular ou então até mesmo se preparar através de cursinho para uma universidade estadual ou federal. Nós estamos chegando ao fim de uma entrevista com o candidato à Prefeitura de Pau dos Ferros, Braulio Figueiredo. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. E eu gostaria de deixar esse momento final para uma reflexão sua junto ao povo de Natal, do Rio Grande do Norte e de Pau dos Ferros que nos ouve e nos assiste nesse momento. Olha, pauferrense e estado do Rio Grande do Norte. Sou jovem, sou médico, tenho uma formação médica de quase 12 anos,
profissão desde o início da minha faculdade. Tenho um vice competente, tenho uma equipe competente e quero fazer o bem para Pau dos Ferros. Costumo dizer, Robson, se fosse pensar individualmente, não seria candidato, porque tenho minha profissão, tenho uma clínica de diálise e quero fazer o bem para Pau dos Ferros. Ok, muito obrigado pela sua participação.